Olá pessoal, tudo bem? Um feliz sábado! Estamos aqui na base Advento Team para a gravação de mais um podcast. E hoje nós temos outros convidados, os nossos adolescentes que vieram hoje, estão com todo o gás para contar para vocês como foi a lição desta semana, cercado e dominado. O que será que aconteceu com o povo de Israel, o povo de Judá? Fica com a gente que nós vamos te contar. Tchau! Fala galera, aqui quem fala é a Cauara. E aqui quem fala também é o Heitor. Hoje a gente tem um convidado muito especial no nosso podcast, que é o Paulo. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Augusto e eu fui convidado aqui pelo Heitor e a Cauara para participar desse podcast do Advento Team. E a gente vai começar dando uma intro da lição para vocês. A lição dessa semana é Cercado e Dominado. O Heitor vai falar um pouco para vocês sobre a lição e sobre a intro da lição. E o verso de sábado diz assim, 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16, diz assim: repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos seus mensageiros e desprezaram suas palavras. Caçoaram os profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida, e nada mais pôde fazer. Paulo, o que você acha sobre esse verso? Eu acho que esse verso está contando o período que ocorreu lá na história, lá no tempo de Jeremias, quando Jeremias estava avisando o povo de Judá sobre o que aconteceria em Judá se eles não se submetessem à Babilônia. Só que o povo não estava se preocupando com as mensagens de Jeremias, achando que ele estava louco, estava dizendo blasfêmias. Só que por causa dessa desobediência, por não ligarem para as palavras de Deus, eles acabaram caindo. O povo acabou sendo destruído. Então o versículo conta um pedacinho do que ocorreu no período de Jeremias. Paulo, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, que é do roteiro original. Você acha que Zedequias demonstrou teimosia durante o tempo que ele demonstrou dureza no coração? Eu acredito que sim, pois Zedequias ele tinha tudo para poder servir o nome de Deus, para poder mostrar para o povo que as coisas que Jeremias estava falando eram verdadeiras. Só que o problema é que Zedequias ele gostava de obedecer o povo, ele queria fama, ele queria ser bem visto aos olhos dos outros e não estava preocupado com o que Deus achava do que ele estava fazendo. Então ele tinha bons motivos, ele podia voltar para os caminhos de Deus, mas ele preferiu ouvir a voz do povo e preferiu servir ao povo para poder engrandecer o nome dele e não de Deus. E também eu tenho uma outra pergunta. Você acha que também a idade que ele começou a reinar interferiu no modo como ele reinou? Deus mandou para que o povo se submetesse à Babilônia para que eles pudessem ser salvos. Mas como que nós podemos pegar essa submissão para nós agora, sendo que a Babilônia nem existe mais? Bom, a submissão, Deus manda em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, para nós honrarmos nossos pais. Nós submetemos a ele. Então, se Zedequias e o povo de Judá tivessem submetido à Babilônia, tudo de bom teria acontecido. E se nós nos submetemos aos nossos pais, aos mais velhos, às autoridades, nossa vida será boa, as bênçãos virão, porque nós estaremos honrando, nós estaremos respeitando as autoridades. E também nós vamos estar pegando de exemplo para a nossa vida. Então, a submissão é algo muito importante. Devemos submeter aos pais, a Deus e às outras pessoas boas e que sabem mais do que a gente. E que nós devemos também pegar o exemplo delas para as nossas vidas. Paulo, a lição dessa semana fala muito sobre liderança. Como é que você acha que um jovem da igreja, um adolescente, pode demonstrar essa liderança? Eu acredito que para ser líder tem que entender o lado pessoal das pessoas, tem que servir a Deus, tem que entender também tem que também ser um bom líder, também tem que ter amor pela pessoa, não tem que xingar, tem que mostrar um bom exemplo. Então, para ser um bom líder, tem que fazer totalmente diferente do que Zedequias fez no passado.
tem que obedecer a Deus, tem que honrar os pais, não pode mostrar maus exemplos, tem que mostrar bons exemplos, porque um líder forma outros líderes. Então nós devemos mostrar para os outros como é ser um líder. Bom, eu acredito que a idade não importa. O que importa são as pessoas que a gente procura para poder fazer boas decisões. Eu vou pegar o exemplo do rei Joás, que ele era uma criança de 8 anos quando foi escolhido para ser rei. Só que ele pegou ótimos conselhos dos senhores mais idosos, mais sábios, para poder fazer ótimas escolhas. Diferente de Zedequias, que pegou pessoas que só queriam, que não queriam servir a Deus, que só queriam exaltar o nome deles, que queriam ser respeitados pelo rei, não se importavam se era a escolha certa, se Deus estava falando a verdade. Então, para mim, a idade não importa. O que importa são as pessoas que nós escolhemos para tomar as boas decisões. Paulo, como você resumiria a mensagem principal da lição dessa semana? Eu resumiria o seguinte, que nós devemos confiar nos planos de Deus, e porque Deus sempre quer o nosso melhor. Então Deus sempre vai saber qual é o melhor para a nossa vida. Então nós devemos confiar nele e não ter medo do que acontecer. Só que diferente do povo, eles não se portaram. Então nós devemos também prestar atenção nos avisos que Deus quer nos dar e prestar atenção nas pessoas que Ele envia para nós. Prestarmos atenção se eles são falsos profetas ou se foram profetas enviados por Deus. Entendeu? Então eu resumiria a mensagem assim. E também, como é que hoje em dia, como é que um jovem cristão pode mostrar sua fé para as pessoas, fazendo com que as pessoas reconheçam que o que ela está falando é verdade? Bom, tem muitas formas de um jovem poder demonstrar para os outros. Algumas das formas são as ações, o jeito de agir, na escola, as palavras que ela utiliza para se comunicar com os outros. Então, a forma que nós convivemos no mundo já é uma forma de nós testemunharmos sobre Deus. Mas também provar que a nossa crença, que a nossa fé é correta, é provar os fatos que estão na Bíblia. Pois tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Então, provar para ele, olha, na Bíblia diz assim, tal. Na Bíblia, na lei de Deus, está escrito assim. Então, evangelizar por meio das nossas ações, na forma que a gente fala, e também mostrar na Bíblia o que está escrito para poder a pessoa saber que nós estamos falando a verdade. Paulo, você acredita que a história do povo de Judá poderia ter sido diferente se Zedequias tivesse seguido os conselhos de Jeremias? Poderia ter mudado completamente. Eles poderiam ter se transformado, poderia ter renovado Judá sem ter que passar por um rebuliço completo, sem ter que ser destruído, sem ter que ser escravizado, sem ter que ser morto, cegar, não precisava. Mas por causa da desobediência de Zedequias, a profecia que Jeremias estava dizendo se cumpriu da pior forma possível. Agora eu vou ler uma citação que tem aqui na parte da sexta, que diz assim: haverá determinado tempo quando nós precisaremos decididamente escolher a direção que seguiremos ou o redemoinho dos eventos fará a decisão por nós. Paulo, como é que você conseguiria dar uma interpretação para a gente entender melhor essa citação? Eu entendo assim que quando nós não decidimos algo, os problemas que estão ao nosso redor vão acabar decidindo. O impulso que a gente acaba tendo por causa dos acontecimentos do mundo afora, dos conflitos, vão fazer a gente tomar uma decisão ruim. Então, melhor o quê? Tomar uma decisão rápida, mas que seja revisada junto com Deus. Que a gente possa buscar uma resposta, que a gente possa agir, mas de acordo com o que Deus acha. A gente não pode buscar uma resposta, a gente não pode agir de acordo com o que está acontecendo lá fora, com os conflitos que estão acontecendo. A gente tem que buscar de acordo com o que Deus acha. Nós temos que buscar a Ele sempre para sabermos fazer boas escolhas. É importante sempre pensar antes de agir e também fazer as ações o mais rápido possível. Agora nós vamos abrir esse momento para a plateia fazer as suas perguntas. A
A Luciana vai fazer uma pergunta para o nosso convidado, né? E aí, Luciana, o que você gostaria que o Paulo desse uma ênfase melhor para a gente? Eu queria saber como a gente pode evitar os tropeços e ser mais próximo de Deus. Evitar o quê? Os tropeços. A gente pode evitar, primeiramente, desviando do caminho ruim, do caminho que Deus quer que a gente siga. E como a gente pode continuar ficando perto de Deus? Orando, lendo a Bíblia, lendo a lição, fazendo o estudo, fazendo o culto. Então, todas as formas que agradeço o nome do Senhor é alguma das formas que nós temos de nos aproximarmos de Deus, impedir que a gente tropeça nos caminhos ruins, que a gente tropeça no chão, que a gente cai em tentação. Então, estar em comunhão com Deus sempre é uma das formas que a gente tem de ficar sempre com Ele. Então é isso, esse foi o vídeo, galera. E não esqueçam de se inscrever, também deixar um like e também acompanhem os vídeos que já foram postados no canal e também os vídeos que serão postados. E é isso, pessoal. Tchau. E também para agradecer a participação do Paulo, né, Paulo? Não tá se ele gostou de participar do nosso podcast, de mais uma lição dessa semana. O que você achou? Achei boa o estudo da lição e que a gente possa trazer essa mensagem para a nossa vida também. E pessoal, peço uma coisa para vocês também. Compartilhem esse vídeo para as outras pessoas, para que elas também possam compartilhar para outras, para que nosso canal cresça e que a gente possa evangelizar sobre o nome de Deus para as outras pessoas e mais outras também. Amém. E que vocês curtam o vídeo, compartilhem bastante. É isso. Amém. Tchau. Até a próxima!